lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Desejável, desejável, anelamos, anelamos por ti, anelamos por ti. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Queremos ver tua face. Mostra tua beleza, quero ver tua face. Outro não há, outro não há, outro não há. Só quero ver você. 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 Eis o nosso clamor. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero. Queremos ver-te, Senhor.
Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é isso? Sejam bem-vindos a mais um culto online, dia 13 de novembro, às 19 horas. Estamos aqui para mais uma celebração no nome de Jesus. Queremos dar as boas-vindas àqueles queridos que nos acompanham, né, das suas casas, aqueles que estão nos visitando, aqueles que são membros da nossa igreja. Nós queremos muito agradecer a presença de cada um de vocês aqui nessa noite muito especial de celebração. E o nosso desejo é que esse culto fale ao teu coração, que esse culto possa te motivar a cada dia a continuar na presença do Senhor. Nesse momento eu quero orar, dando início então ao nosso culto, à nossa celebração, pedindo a Deus as mais ricas bênçãos, né, para este culto, para as nossas vidas, e para que juntos possamos viver essa noite, uma noite muito especial na presença do Senhor. Que você fique ligado em tudo aquilo que vai acontecer aqui, não é isso? Tudo aquilo que Deus preparou e reservou para cada um de nós nessa noite. Que nós possamos estar ligados, antenados com aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. E nada melhor, né, do que começar intercedendo, colocando as nossas vidas na presença, diante da presença do nosso Deus. Vamos orar neste momento. Grandioso Deus, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade de poder estar na tua presença, por mais essa rica oportunidade de poder cultuar o teu nome. Nós louvamos a ti por mais essa noite de celebração e pedimos ao Pai que o Senhor esteja abençoando tudo aquilo que nós viveremos aqui essa noite. Muito obrigado pela tua presença na vida de cada uma das famílias aqui representadas, em nossas vidas. Muito obrigado por essa noite de celebração, de adoração a ti. É a oração que fazemos a ti no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 9, verso 6. Não é isso? Nós estamos aí no clima de Natal. Como é que estão os preparativos aí para o Natal, não é isso? Estamos aí a pouco mais de 10 dias do Natal, não é isso? Estamos aí a exatos 12 dias para o Natal. Então, realmente está se aproximando essa data tão importante, né? Da nossa fé, juntamente com a Páscoa. Então, quero te convidar a juntos lermos Isaías 9, verso 6, que é um texto muito especial, né? Que fala a respeito dessa data tão importante para a nossa vida e para a nossa história. Isaías 9,6 diz o quê? Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então observamos aqui quatro atributos, não é isso? Desse menino, desse Redentor que veio nos salvar. Ele é um maravilhoso conselheiro, né? É aquele que nos ouve, nos entende e nos mostra o caminho certo sempre a seguir. Ele é Deus poderoso, né? Deus junto com o nosso Pai. Ele é também o Pai eterno, ele é eterno, vive desde a eternidade. Ele é príncipe da paz, né? É aquele que tem condição de nos dar paz e paz suprema. Com essa certeza do coração, eu quero te convidar nesse momento para ter os nossos momentos de intercessão, não é isso? Nós vamos interceder agora por cada um de nós, vamos interceder por você que está nos acompanhando nessa noite, pela sua família, por pedidos que está no seu coração, não é isso? Nós vamos então clamar ao Senhor pelas famílias que estão na luta, não é isso? Nas famílias enlutadas, vamos colocar diante do altar do Senhor, então, as nossas vidas. Eu quero te convidar, então, nesse momento, para o nosso momento de intercessão, te convidando a juntos fecharmos os nossos olhos e, mais uma vez, orar na presença do Senhor. Vamos falar com Deus mais uma vez e colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor. Grandioso Deus, nós queremos mais uma vez orar nesse momento, no nosso momento de intercessão. Nós louvamos a Ti, ó Deus, pela pessoa de Jesus, pela sua vinda ao mundo, esse menino que nos nasceu, esse maravilhoso conselheiro, ó Deus, Pai eterno, Príncipe da paz. Nós louvamos a Ti, ó Deus, por essa realidade, esse Deus poderoso,
que se fez carne, habitou entre nós e tem feito e realizado grandes coisas, ó Deus, em nossas vidas. Quero colocar diante do teu altar, ó Deus, a vida de cada um daqueles que estão nos assistindo nesse momento, que estão participando desse culto nesse momento, a vida de cada um daqueles que estão nesse momento, ó Deus, com seus corações entristecidos, ó Deus, famílias enlutadas, que o Senhor esteja renovando ali as forças de cada um dos seus filhos. Mas nós te louvamos também pelo teu cuidado, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia que tem se renovado a cada dia. Muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós te adoramos e rendemos graças a ti pelo teu cuidado e favor, e assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero nesse momento te convidar a juntos adorarmos ao Senhor, né? Que você possa fazer de onde você estiver, não é isso? Na sua casa, ou talvez até no seu trabalho, aonde você estiver, que você possa fazer desse lugar um altar de adoração ao nosso Deus. Então quero te convidar a juntos adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos adorar ao Pai. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor. Rende graças aos Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rende graças aos Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor. Rende graças ao Senhor. Rende graças ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse
me amar, me agir. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Espero que você tenha adorado ao Senhor aí com bastante alegria, com a sua família, não é isso? Porque isso é muito importante, né? Faz parte da nossa construção, não é isso? Enquanto servos do Senhor, essa intimidade na adoração junto ao Pai. Quero, antes da mensagem, trazer aqui alguns avisos, não é isso? Você que ainda não fez o pagamento do passeio da família, não é isso? Nosso passeio da família vai ser realizado em dezembro de 2021, né? Isso tem bastante tempo ainda, mas nós já queremos nos organizar para isso. Que você possa estar, né, procurando Israel, Simone. Nós tivemos hoje pela manhã na igreja uma primeira arrecadação de valores. Se você não fez o seu pagamento da entrada do passeio, procure Israel, Simone, mande mensagem para eles, e que você possa estar acertando aí a entrada, porque nós temos até o dia 15 para fazer o ajuste dessa primeira parcela, tá bom? Então procure os representantes do Ministério da Família para fazer o teu acerto aí referente ao passeio das famílias. Quero lembrar que estamos nesse momento de desafio, não é isso? Nos reunimos com a diretoria da igreja no domingo passado, estamos conversando com a liderança para ver como será aí nos nossos próximos dias. Tivemos a nossa celebração hoje pela manhã e está prevista a nossa celebração normalmente também no próximo dia 20, tá bom? Então vamos estar orando aí, acompanhando aquilo que Deus estará nos direcionando nesse sentido. E repito, irmãos, tomem todo cuidado, se preservem, só saiam se realmente for necessário, não é isso? Enquanto igreja nós estamos tentando cumprir todo um protocolo de segurança mínima para que nós possamos adorar a Deus com um mínimo de segurança, né? Mas não adianta a gente querer ter um protocolo seguro só no contexto da igreja. Precisamos fazer disso uma prática da nossa vida, da nossa trajetória, não é isso? O tempo todo, onde nós formos, precisamos estar atentos à realidade que nós estamos vivendo. Então fique atento, se cuide, não é isso? Esteja alerta nesse momento de desafio. Amém, queridos? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas 2, de 1 a 7. Lucas 2, de 1 a 7. Nós teremos mais uma mensagem, a quarta mensagem, não é isso? Da nossa série Vozes do Natal. E quero te convidar a juntos lermos Lucas 2, de 1 a 7. Que diz assim a palavra de Deus: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José foi à cidade de Nazaré, da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem
de Davi. E foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolvendo em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O tema da nossa reflexão, a voz que nós queremos ouvir nessa noite é a voz da cidade de Belém, não é isso? A voz da cidade de Belém naquela noite tão importante que deixa como mensagem central para nós: não havia lugar para Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela sua palavra, porque ela é poderosa, viva, eficaz. Eu te peço que ela seja aplicada, ó Deus, em cada coração que está conosco nessa noite e que nós possamos, ó Deus, crescer no conhecimento, na sabedoria, na tua graça, à luz da tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por essa noite. Mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade e pedimos a tua direção na entrega dessa mensagem. É essa oração que fazemos a ti no nome de Jesus. Amém. A voz da cidade de Belém, né? Chegamos então à nossa quarta mensagem da série, não é isso? E nessas mensagens temos parando para ouvir algumas vozes de personagens importantes relacionados a esse momento do Natal, da chegada do Salvador ao mundo. Já ouvimos a voz de João Batista, que falou a respeito do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Já ouvimos a respeito da voz do arcanjo Gabriel, que anunciou para Maria: para Deus nada é impossível. Já ouvimos a terceira voz, na quarta-feira agora, né? Isso, passada, dia 9, a voz de Maria, através do seu cântico Magnificat, anunciando que a minha alma se alegra no Senhor. É isso. Sentimentos, visões, vozes que nós ouvimos a respeito da chegada do Salvador a esse mundo, vozes relacionadas ao Natal. E a quarta voz que nós queremos ouvir nessa noite é a voz de uma cidade inteira, a voz da cidade de Belém. O nascimento de Jesus, irmãos, foi marcado por um evento sobrenatural sem precedentes na história, não é isso? Quando nós olhamos as profecias do Antigo Testamento, nós vimos que o nascimento de Jesus está envolvido numa série de questões sobrenaturais. Porque em Jesus estaria sendo realizado o nascimento de um grande rei, ou de um ungido, que no hebraico, né, nós chamamos de Messias, ou no grego, Cristo. E a palavra de Deus nos revela que a chegada desse rei, desse redentor, desse Cristo, desse Messias, estava envolta, né, por uma série de ações sobrenaturais da parte do Espírito Santo de Deus, né, e do próprio Deus, para que se concretizasse aquilo que estava profetizado pelos profetas no Antigo Testamento. Vimos que o nascimento de Jesus foi algo único, foi algo especial, marcado através do nascimento virginal, marcado através de fenômenos da própria natureza, da manifestação da graça de Deus, da presença de anjos na terra, uma série de coisas que envolveu o nascimento, a chegada do Emanuel, do Deus conosco, né, a esse mundo. Os evangelhos de Lucas e Mateus são os únicos que procuram narrar, né, maiores detalhes do nascimento de Jesus. Não concordam em todos os detalhes em função de perspectivas, o que é natural, não é isso? Mas um complementa o outro. Um mostra a sua visão em relação ao outro, e essa visão não há contradição, mas uma complementação. Tanto Lucas quanto Mateus apresentam Belém, da Judéia, né? Ou Belém Efrata, uma cidade que ficava a 8 quilômetros de Jerusalém e era a cidade do rei Davi como local do nascimento de Jesus. José e Maria eram de Nazaré, não é isso? Uma pequena cidade que ficava a cerca de 120 quilômetros de Belém, e fazem então uma jornada muito difícil para chegar até aquela pequena cidade.
O texto que nós lemos de Lucas mostra que foi dada uma ordem de um recenseamento, onde todos os judeus deveriam voltar, né, à sua terra natal para fazer uma espécie de recadastramento. Eu creio que com a atualização dos seus dados, com a história, a origem da sua família e tudo mais. E assim José, que era natural da cidade de Belém, né, assim como Maria, sai então da sua terra, onde moravam em Nazaré, e voltam para Belém, então, para a cidade natal, aonde eles deveriam fazer o recenseamento. Foi com certeza uma viagem muito difícil, pela distância, 120 quilômetros, pela circunstância. Maria estava grávida já do 9º mês, pela dificuldade. Imagina você andar 120 quilômetros no lombo de um burro ou de um cavalo, não é isso? E enfrentar calor, poeira, para uma mulher grávida, era realmente uma situação muito extrema, muito difícil, que aquele casal enfrentou até chegar à cidade de Belém. Lucas mostra também que, além da cidade de Belém ser apontada como a cidade de nascimento do Salvador, uma série de questões envolvendo marcando aquele momento específico, né, foi gerada naquela noite. Lucas fala da presença de anjos, de uma multidão de exércitos de anjos, glorificando a Deus pelo nascimento de Jesus. Mateus cita um outro evento sobrenatural, não é isso? Uma estrela no céu brilhando, não é isso? De uma forma toda especial, toda diferente, marcando o lugar do nascimento daquele grande rei. Mas é interessante que, mesmo diante de tantos fatos, tantas coisas importantes acontecendo ao mesmo tempo, né? A cidade de Belém, o recenseamento, os eventos sobrenaturais marcados pela multidão de anjos naquela cidade, a estrela que estava brilhando no céu de uma forma diferente, marcando o nascimento do rei. Mas Lucas destaca no seu evangelho uma frase que me chama a atenção. Diz que Maria teve Jesus numa manjedoura, numa estrebaria, porque não havia lugar para Jesus. Não havia lugar para Jesus, não havia lugar para eles, né, em lugar nenhum daquela cidade. E aí, o que isso nos mostra? Qual é a mensagem? Qual é a voz? O que a voz da cidade de Belém quer trazer para nós como ensinamento, né, como ponto de atenção essa noite? Primeira coisa que eu destaco aqui é que não havia lugar para Jesus naquela cidade, e aquela cidade revela, o texto revela isso para nós, porque as pessoas estavam demasiadamente ocupadas, né? A cidade de Belém era uma cidade muito pequena naquela época, em torno de 1.000 habitantes, segundo os historiadores. Mas, com certeza, naquele momento, naquele período, naquela noite, estava lotada de pessoas. Com certeza a cidade estava cheia de parentes que foram voltar para fazer ali o recadastramento. As hospedarias estavam lotadas de caravanas de peregrinos. As pessoas estavam ali, né? Muita gente naquela cidade. Mas é interessante que, mesmo com todos os fenômenos sobrenaturais que nós acabamos de falar aqui, miríades de anjos, a estrela no céu, as profecias se cumprindo, ainda assim as pessoas estavam demasiadamente ocupadas, desligadas, desconectadas, né? Numa linguagem mais atual. Um comentarista chamado Hendricks, no seu comentário, ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele comenta o fato de não haver nenhum lugar para José e Maria naquele contexto, naquela cidade. Ele diz: não foi porque o hospedeiro fosse cruel ou não hospitaleiro, mas porque a estalagem já estava cheia. Assim, há corações que nunca recebem Cristo. E isso não porque odeiam definitivamente, mas simplesmente porque os seus corações já estão ocupados por diversas coisas, pensamentos de riquezas, honras, prestígios, prazeres
negócios. E não tem lugar para Jesus, nem tempo para refletir sobre a sua vontade, nem desejo de deixar o seu caminho para fazer o que lhe agrada. De fato, quando nós olhamos para o Natal e olhamos para a realidade da cidade de Belém, percebemos que não havia lugar para Jesus porque as pessoas estavam realmente demasiadamente envolvidas com outras coisas e não perceberam tudo o que estava acontecendo ao redor. Não perceberam a presença do Salvador entre eles, não perceberam a manifestação sobrenatural de tudo aquilo que Deus estava fazendo ao redor para marcar aquele momento, né, que dividiu a história e marcou a história da humanidade. Primeira mensagem, a primeira observação, então, que nós observamos aqui, não é isso? A voz que a cidade de Belém está mostrando para nós é que não havia lugar para Jesus porque as pessoas estavam demasiadamente ocupadas. Precisamos estar atentos, não é isso? Estamos nos aproximando de mais um Natal, faltam 12 dias. Talvez em nossos corações haja a necessidade de pensar na nossa árvore de Natal, no nosso presépio, nos presentes, o que não há nenhum tipo de pecado nisso, não é isso? Uma celebração que envolve gratidão, mas não podemos nos deixar de pensar no verdadeiro sentido da celebração, né? No verdadeiro autor da celebração, no verdadeiro centro da celebração, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A cidade de Belém deixa uma lição triste para a gente, né? Não havia lugar para Jesus, porque as pessoas estavam demasiadamente ocupadas. Havia uma série de outras coisas mais importantes e por isso não perceberam o momento tão especial que eles estavam vivendo. Outra coisa que nós podemos destacar aqui, não havia lugar para Jesus porque as pessoas estavam indiferentes. Por que nós podemos dizer que as pessoas estavam indiferentes? Sabe por quê? Porque os judeus, irmãos, até hoje, são um dos povos mais religiosos da história da humanidade. É um povo escolhido por Deus, é um povo que tem como premissa, como base da sua vida a religião. E nos tempos de Jesus, eles possuíam uma religião estatizada, não é isso? Que às vezes se misturava com o próprio governo. Eles eram um povo que primava, né, pelos textos sagrados. Era um povo que estudava os rolos dos textos do Antigo Testamento com muita profundidade. Não só nas sinagogas, mas no templo e em casa também. Ou seja, os judeus conheciam bem as profecias do Antigo Testamento, conheciam tudo aquilo que envolvia a chegada do Messias, mas o texto nos mostra que, mesmo com tudo aquilo acontecendo, né, havia uma certa indiferença em relação ao momento tão importante que eles estavam vivendo naquele momento. Interessante que enquanto os judeus estavam indiferentes, os magos do Oriente, não é isso? Estavam observando tudo o que estava acontecendo e a estrela que aparece no céu os guia a 900 quilômetros de Jerusalém para chegar ali. É interessante o contraponto entre a percepção de um povo e a percepção do outro. Enquanto os magos do Oriente, que vêm lá da Pérsia, da Babilônia, estão caminhando 900 quilômetros até chegar ao local do nascimento do Rei, do Salvador, do Messias. O povo daquela cidade está completamente indiferente a tudo que está acontecendo. Em nossos dias não é diferente. Em nossos dias muitos estão indiferentes. Muitos estão distantes do caminho do Senhor e desatentos com aquilo que Deus quer nos mostrar com a chegada de Jesus a esse mundo. E várias coisas podem gerar indiferença em nossos corações em relação a Cristo. Talvez a nossa falta de visão espiritual, talvez a nossa própria autossuficiência de entender que não precisamos de um Salvador, talvez as preocupações da vida ou as preocupações com as coisas materiais, talvez a dificuldade de abrir mão do nosso próprio eu, talvez a dificuldade de priorizar um pouco as coisas de Deus em nossas vidas e tantas outras coisas que poderiam e podem gerar indiferença em relação à pessoa de Jesus. Fato é que aquele povo, aquela cidade estava indiferente, diferentemente daqueles homens que estavam andando atrás daquela estrela por quase 1000 quilômetros
porque sabiam que havia uma mensagem diferente e especial de Deus para as suas vidas. Como está o seu coração em relação, à chegada do Natal? Como está o seu coração em relação ao seu relacionamento com Cristo? Que é a coisa mais importante que você pode pensar e refletir nesse Natal. Não fique diferente como o povo daquela cidade. Esteja atento aos sinais. Esteja atento àquilo que Deus quer falar ao teu coração. Aquilo que Ele já está falando, a cada um de vocês nessa noite, no nome de Jesus. Não havia lugar para Jesus porque as pessoas estavam indiferentes. Por fim, não havia lugar para Jesus porque as pessoas não estavam com o coração aberto para se render ao Salvador. Como eu já disse, apesar de diversos sinais, não é isso? Olha só, o que estava acontecendo? As profecias do Antigo Testamento estavam se cumprindo, os anjos do Senhor estavam naquela cidade, a estrela estava brilhando de uma forma muito diferente, os magos do Oriente estavam vindo e chegaram ali depois de caminhar por mais de 1000 quilômetros, mas faltava o entendimento, daquele povo, de que eles deveriam se render ao Salvador. O judeu, irmãos, até hoje está esperando o Messias chegar. Está esperando até hoje o Messias se revelar. E talvez esse fosse um dos motivos, deles não terem percebido tudo o que estava acontecendo ali. O seu coração estava fechado, a sua mente estava fechada naquela noite. E por isso, pela falta de reconhecimento de que o Salvador havia chegado, não é isso? Faltava a eles, então, essa percepção. Muitos anos mais na frente, Jesus já era adulto e percebemos que esse endurecimento do coração daquele povo ainda estava presente. Lá em Mateus 16, de 13 a 17, percebemos esse diálogo. Abra sua Bíblia aí, Mateus 16, de 13 a 17. Percebemos esse diálogo. Olha só o que Jesus está conversando ali com seus discípulos. Diz assim: quando Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus perguntou: e para vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí nós percebemos que há um certo silêncio, diante dessa pergunta de Jesus naquele momento com seus discípulos. Mas Pedro, então, mais uma vez, toma a iniciativa e quebra o silêncio e diz: tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz a Pedro: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado nem pela carne, nem pelo sangue, mas por meu Pai que está no céu. O que quebra, o que abre o coração das pessoas, exatamente a presença do Espírito Santo, e temos essa percepção de estar com o coração aberto para se render à pessoa de Jesus. Assim como Pedro estava mostrando aqui, e Jesus fala: olha, não foi a carne nem sangue que te revelou isso, não. Quem te revelou isso foi meu Pai, Foi o Espírito Santo que trabalhou isso no seu coração. Aquelas pessoas estavam com seus corações fechados para se render ao Salvador, como estão até hoje, esperando o Salvador chegar, sendo que, quando nós observamos as profecias do Antigo Testamento e olhamos para Jesus, observamos que tudo aquilo que foi prometido foi cumprido. Ou seja, as profecias estavam se cumprindo, a estrela estava brilhando, os anjos estavam ali, os magos do Oriente chegaram àquela cidade, mas aquelas pessoas não estavam com o coração aberto para receber o Salvador. Quem é Jesus para você? Quem é o Cristo para você? Essa pergunta é muito importante, para que Jesus tenha lugar também na tua vida. A conclusão, irmãos, é que a voz da cidade de Belém é uma voz de rejeição a Cristo. É uma voz de rejeição ao Messias. E que nós possamos, tirar isso como um sinal de alerta para nós. Para que o nosso, para que o nosso Natal fique marcado por uma adoração especial àquele que merece ser adorado. Não é isso? Aquele que cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. Aquele que foi apresentado
pelos anjos do céu, aquele que foi apresentado pela estrela, né, que guiou os magos do Oriente até o local do seu nascimento, por aquele que veio ao mundo, não é isso? Nasceu numa manjedoura, que era onde os animais comiam seus alimentos, mas nasceu ali porque não havia lugar para ele. Mas Deus seja louvado, porque mesmo diante de todas essas dificuldades, Ele quer habitar em nossos corações, se nós tivermos e deixarmos um lugar especial para Ele morar e para Ele habitar. Que a voz da cidade de Belém, que foi uma voz de rejeição, nos mostre, né, aquilo que nós não devemos fazer. Que não haja em nossos corações, não é isso? Preocupação demasiada com tantas coisas, que não haja em nossos corações indiferença, que não haja em nossos corações autossuficiência de entender que não precisamos de um Salvador. E que haja em nossos corações lugar para Jesus habitar. Esse é o meu desejo essa noite, esse é o meu desejo para a sua vida e que para tanto Deus te abençoe. Amém, querido? Deus abençoe então a sua vida, Deus abençoe então o seu restante de noite, que Ele continue repercutindo essa mensagem no teu coração, não é isso? E que nós possamos continuar pensando nessas vozes do Natal que vão nos fazendo pensar e refletir sobre o verdadeiro significado dessa data tão importante. Quero te convidar nesse momento a estarmos juntos orando e logo na sequência estaremos caminhando então para o final do nosso culto. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor. Neste momento vamos falar com Deus. Grandioso Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de mais uma vez adorar o teu nome, pela oportunidade de mais uma vez bendizer o teu nome, cultuar o teu nome essa noite. Te pedimos que essa palavra, Deus, ela fique em nossos corações e que, ó Deus, a voz daquela cidade, a voz da cidade de Belém, nos inspire a seguir exatamente o exemplo contrário, o sentido contrário. Que nós não possamos fazer como aquele povo que, em função de estar demasiadamente ocupado ali naquele período do recenseamento, não abriram espaço para Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a não ser como aquele povo que, mesmo com todas as ações sobrenaturais acontecendo, estavam indiferentes ao cumprimento das profecias, à ação sobrenatural do Senhor na vida deles. Ajuda-nos, ó Deus, a não ser como aquele povo que não reconheceram até hoje Jesus como Senhor e Salvador. Nós queremos então, ó Deus, te pedir que o exemplo negativo da voz daquela cidade nos inspire a sempre reservar um lugar especial para Jesus em nossas vidas, em todos os dias da nossa caminhada. Não havia lugar para Jesus naquele tempo, mas que haja lugar para Jesus em nossos corações, em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Pai amado, continue nos abençoando. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida, te dê um restante de noite abençoada na Tua presença. Eu quero te convidar a ficar conosco para essa última canção. Não saia até a última estrofe e vamos juntos adorar ao Senhor. E até quarta-feira, se assim Deus permitir, para mais um culto de oração, de intercessão, de comunhão, de estudo da palavra no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, tenham todos uma noite de paz, fiquem com Deus. Digno. O Verbo vivo, o herdeiro de todas as coisas, vencedor, vencedor. O Verbo
as coisas, vencedor, vencedor, digno, ó digno, digno de louvor, digno de adoração, digno de amor. Tu que estás entronizado entre os querubins da glória, tu que estás entronizado entre os querubins da glória, digno, ó digno, digno de louvor, digno de adoração, digno de amor. É o Senhor